Olá pessoal, bem-vindo ao nosso novo canal, o canal Entre Elas. Hoje a gente está no nosso primeiro episódio da série que nós iremos gravar. Eu sou Vera Braga, sou CEO da De Bragas Tecnologia e Consultoria para a indústria de óleo e gás, mãe de 3 filhos e hoje estou aqui para mostrar para vocês o que abrange o universo feminino, né? Hoje a gente traz a história de 2 mulheres que desbravaram a indústria do óleo e gás, chegaram ao topo de suas carreiras e tem muita história boa para contar para a gente. Cristina Pinho, com 31 anos de Petrobras, e foi diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. Hoje atua nos conselhos de empresas. Ela também faz parte de um grupo de executivas que ajudam mulheres que queiram crescer no setor de óleo e gás. Luciana Borges, diretora-geral da Operadora Maha Energy Brasil e presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, ABPIP. Mais de 20 anos na indústria, em operações onshore e offshore. Obrigada a vocês por terem vindo. Prazer. Gostaria um pouquinho de ouvir de vocês o início da história da carreira, né? Como é que vocês desbravaram esse universo? Como é que tudo começou? Pode falar, Cristina. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite. Estou aqui muito honrada de ser uma convidada do primeiro podcast Entre Elas. Obrigada, Vera. Então, tudo começa com a escolha que você faz na universidade, na verdade, né? Então, apesar de eu ter tido uma educação muito voltada para ser uma jovem casadoira, digamos assim, né? Então, fazendo piano, francês, balé. Só faltou fazer Socila, mas você nem sabe o que é Socila. Socila é do meu tempo. Minha tia fazia Socila. Então, não fiz isso. E eu, então, decidi fazer engenharia mecânica. Então, é aí que começam as escolhas que você faz e que vão me levaram para esse universo da indústria de óleo e gás. Então, fazendo engenharia mecânica, buscando uma empresa que me desse segurança, né? Que antes eu fui educada para fazer concurso, para você trabalhar numa empresa que você ficasse muitos anos na empresa. Essas coisas mudaram completamente. Meus filhos, por exemplo, não perseguem isso, nem nunca quiseram esse tipo de coisa, né? São ambos empreendedores. Mas eu fiz então concurso à Petrobras e foi assim que eu comecei nessa indústria de óleo e gás. E para fazer concurso à Petrobras, eu escolhi uma área operacional para trabalhar inicialmente. Fui para Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, e depois tive a grande oportunidade de ir para Macaé, onde então eu pude acompanhar, tanto como gerente de base, como também embarcando muito, a pujança da exploração da Bacia de Campos. Então, esse é o início de tudo. Eu fui uma das primeiras mulheres gerente de plataforma na Bacia de Campos e gerente de operações também. E assim eu escolhi esse caminho e foi assim que eu avancei, graças a essa experiência muito rica de botar a mão no petróleo, digamos assim, né? Botar a mão na massa, né? Sentir o cheiro do petróleo. Isso me fez também avançar bastante na minha carreira na Petrobras. E você, Lu, como é que foi essa história? Muito legal. Eu, diferente da Cristina, eu não caí direto na indústria do petróleo, né? Na verdade, durante a faculdade eu escolhi fazer administração, queria seguir finanças e eu, de fato, queria instituição financeira, eu queria o mercado financeiro, essa era a minha primeira opção. Mas conforme eu fui fazendo os cursos, eu fui gostando bastante de outras partes também, acabei fazendo um estágio inicial em auditoria, né? Muitas das pessoas que acabam seguindo por esse ramo, né? Quer seja finanças ou contabilidade, acaba iniciando como trainee de auditoria, e a auditoria, eu costumo dizer que é uma segunda faculdade, né? De fato aprende-se muito ali, você abre o seu horizonte para vários universos diferentes, né? Foi quando eu comecei a querer mais a parte empresarial. Comecei a fazer um estágio no Brasil Seguridade, né, as empresas do Banco do Brasil, e logo tive uma oportunidade de ir para uma operadora de petróleo na época, offshore, que se chamava Kerr-McGee, era uma empresa americana, trabalhava aqui no Rio.
E foi onde eu iniciei na indústria do petróleo como finanças, né? Eu era da área financeira, mas eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei pela indústria, nunca mais saí dela, nunca mais. Fui realmente evoluindo ali, seja na empresa ou mudando de empresas, né? A gente costuma dizer que o óleo e gás é uma panelinha, né? É verdade. É um universo bem pequeno, então você, na verdade, pula de empresa em empresa, mas desse universo dificilmente você sai depois que entra, porque realmente são muitas informações. Costumo dizer também que de tédio a gente não morre na indústria de petróleo, tudo muda, são muitas tecnologias, muitos avanços, e por mais que esses avanços fiquem mais na parte operacional, você acaba vendo isso em todo o contexto da empresa, né, e da indústria. Então, é de fato uma indústria muito masculina, mas e sempre foi muito interessante. Então, para mim, foi assim, o meu começo foi, de fato, assim, um começo. Eu comecei como uma analista financeira, fui crescendo na empresa conforme eu fui mostrando o meu trabalho. É bem difícil, né? Uma indústria super masculina. Então, essa visão de ser mulher, nova, eu era muito novinha, toda a questão da credibilidade, né? Que toda hora é posto em xeque. Mas é normal, muita gente passa por isso, comigo não foi diferente. E eu realmente escolhi dar o meu olhar para aquilo que eu queria. Então, eu não dava atenção a esse tipo de situação ou comentários que se geravam por conta do meio ser tão masculino, né? E o meu crescimento, eu realmente fui crescendo de uma forma bem rápida. Com 25 anos eu já era gerente financeira, depois eu virei head, depois eu virei diretora, depois eu virei diretora de outras áreas, até que eu virei diretora geral na Marra, né? Então, foi um crescimento rápido, mas de fato, para cada passo que eu dava, eu enxergava que existia uma capacidade de ir um pouco mais, e de ir um pouco mais. Então, assim, a minha evolução profissional, ela foi de par e passo, sabe? Eu fui alcançando e galgando à medida em que eu conquistava. Então, eu nunca, se me perguntasse lá naquele momento no início, eu pensei em ser diretora-geral de uma empresa ou até presidente de uma associação de empresas independentes, não passou pela minha cabeça. Mas conforme eu fui galgando e conforme eu fui crescendo, eu via que a gente, de fato, monta vários cenários tão difíceis e bichos de 7 cabeças que, na verdade, você vai... à medida que você vai caminhando, né, na sua vida profissional, você vai vendo que não é bem assim. Então, eu fui par e passo, fui crescendo a cada momento e cada degrau que eu subia, eu sentia que eu podia ir um pouco mais. Assim, eu fui indo até estar aqui hoje. Dentro dessa jornada de vocês, né, do início dessa jornada de vocês, houve algum momento que vocês foram obrigadas a tomarem alguma atitude radical, né, por estar exatamente no universo muito masculino, né, e que para impor limites? Com certeza, isso acontecia todos os dias. Imagina, né, ainda mais você. Isso é uma arte que você vai desenvolvendo, na verdade, ao longo do tempo, né? Então, como a Lu falou, a gente está sempre num ambiente muito masculino, as piadas acontecem, as brincadeiras acontecem. Acontece também as ações que querem justamente te deixar insegura, né? Então, e você tem que saber lidar com isso sempre, a vida toda. Tem coisas que você não percebe, então muitas coisas que hoje são vistas, não aceite isso. Muitas coisas eu não percebia, mas que hoje eu, como faço a mentoria de várias jovens, eu abro os olhos delas para você não deixar que isso se perpetue, né? Ações que são desagradáveis e que ela não tem que tolerar, e outras que eram realmente extremamente desagradáveis e que você tinha então que tomar ações. Mas, respondendo a sua pergunta, o que eu mais me lembro assim é que quando eu assumi a minha primeira plataforma, aquela plataforma só tinha homem, tinha algumas poucas mulheres, uma soldadora, uma terceirizada e tal, mas não tinha operadora mulher, não tinha nenhuma mulher, eu era a única mulher. E eu era chefe daqueles homens todos, né? 300 pessoas que trabalhavam em turno ali, eram todas gerenciadas por mim.
Claro, abaixo de mim tinha o GEPLAT, tinha o gerente de operação, tinha o gerente de lastro, etc. Tinha lá toda uma hierarquia. Mas, no final das contas, a gerente daquela base era eu. E eu me lembro perfeitamente que um dos GEPLAT, que era o cargo mais alto da plataforma, né, operacional, ele não aceitava a minha autoridade por eu ser mulher. Então eu dei algumas chances para ele, mas quando eu vi que não ia dar certo, eu tirei ele. É fácil. Então, assim, você tem que exercer sua autoridade realmente. Você pode tentar uma reeducação, mas isso tem limite. Então, te respondendo assim bem diretamente, quando eu via que não ia para frente por questões machistas ou de preconceitos, quaisquer que fossem eles, eu tirava a pessoa. Sim. Não deve ter sido fácil, né? Imagino que dentro do universo operacional deva ter sido... Não, mas quando você é justa, eu acho que todos entendem. Você não pode ser injusta. É verdade. Isso é muito importante. A comunicação com quem você trabalha, você tem que ser justa na comunicação de por que você está fazendo aquilo. E aí eu acho que todos entendem, entendeu? É verdade. É duro, mas costuma dar certo. É verdade. E você, Luciana? Para mim eu fui sentindo preconceito nesse sentido, ou qualquer que seja a atitude, né, mais masculina de uma certa rejeição à medida que eu fui, de fato, crescendo. Então, eu comecei a sentir quando eu me tornei gerente e a gente precisava discutir diretamente com o time operacional, questões de custo, coisas do gênero, onde simplesmente eu via muito claramente, né, além de ser o masculino, além de ser a visão do homem, também tinha algo do estrangeiro, né? Então, assim, ainda tinha esse a mais no meu caso, então ficava muito claro e nítido, e eles colocavam com muita... Americano, ele fala o que ele tem que falar, né? Então, assim, ele é muito direto. Então, para mim... Para nossa cultura aqui, isso é até um pouco assustador, né? Hoje em dia, É um pouco agressivo, É agressivo, né? Pra gente, né? Porque a gente, para chegar em alguém e pedir um relatório, primeiro você dá um bom dia. Como é que foi o seu dia, seu fim de semana, como foi? A gente já costuma ser... Faz parte da nossa cultura. Verdade. Eles não, eu quero relatório, esse, e nem um bom dia. Mas é bem cultural. Então... Eu sentia no masculino, no cultural, de ser um estrangeiro, de realmente um ambiente, então, para eles, que era um ambiente completamente de perfuração, muito masculino. Então, quando eu chegava e tinha que colocar qualquer situação que precisava parar ou brecar, colocar eles numa situação onde eles não tinham o poder e nem o total controle sobre aquilo, eles respondiam de uma forma muito negativa. Então, a primeira coisa que falavam é: quem é você? Quem você pensa que é? A primeira coisa que você ouve é: o poço é meu, custa $1 milhão por dia, então o poço é meu, quem controla sou eu, quem faz sou eu. E você está aqui fazendo o quê? Sabe? Esse tipo de situação passei várias vezes. E como a Cristina falou muito bem, era o que eu exatamente fazia. Eu simplesmente me colocava: eu sou fulano de tal, estou aqui fazendo o que é o meu trabalho, sou gerente de finanças, eu preciso dessa informação aqui agora. Ou então eu preciso que vocês façam isso aqui. Então, se você tiver algum problema, não tem problema algum, eu posso aqui agora chamar a pessoa que responde pelo seu departamento e eu coloco para ele o que for necessário. Você prefere assim? Então, eu sempre me coloquei de uma forma até muito mais dura do que eu sou naturalmente. Sim. E isso é muito engraçado, né? É de fato um conflito, porque você, ao mesmo tempo, você quer ser vista como você é, né? Eu sou uma pessoa super carinhosa na minha forma de falar, eu me preocupo com a forma como eu coloco as coisas para as pessoas. Esse é o meu normal. Mas eu precisava realmente sair do meu normal e colocar uma barreira de falar quase de igual para igual para ser respeitada, né? E eu fiz isso algumas vezes. Eu acho que nesse ambiente, então, de muitos técnicos, eu imagino, a parte da plataforma também é mais difícil, né? Quando você vem para o lado do escritório, esse universo ele é mais misturado mesmo, é pulverizado entre homens e mulheres. E aí eu acho que o preconceito passa a ser mesmo quando você galga ali você está numa posição acima
onde eles gostariam de estar, e aí eles olham e veem que é uma mulher, e isso para o homem, para muitos homens, não todos, mas para muitos homens, pesa muito. Então, a maneira deles reagirem talvez ao desconforto que eles sintam é atacando, né? Então, eles atacam exatamente o fato da gente ser mulher. E isso é ruim, né? Não é uma coisa... Não é nem justo, na verdade. Porque a pessoa não está olhando se você está ali e qual a qualidade que você tem por você estar ali. Ela realmente não se interessa por isso, porque o olhar dela é só: eu gostaria de estar aí, você está, e quem está é você, então se coloca de uma forma agressiva. E nessa situação eu sempre também me coloquei de forma bem direta, justa, porém bem direta com quem eu precisava ser, sabe? Então, a gente vai passando por essas coisas, é normal. Eu acho que não deveria ser normal, porém é corriqueiro, a gente passa por isso em várias situações. Eu acho que a gente deve se colocar assim toda vez que acontece. E tem uma coisa que é interessante, que é à medida em que você vai se colocando e você está num grupo que já trabalha com você há algum tempo, as pessoas começam a entender. Elas começam realmente a fazer diferente, elas começam a te olhar diferente e a te respeitar por você se posicionar, mas se posicionar da forma correta, né? Da forma justa. Então eles começam a virar o olhar para o olhar negativo inicial que se tem e passa a ter um olhar diferente, né? Um olhar de realmente ela faz, realmente ela consegue, realmente ela faz diferente do que eu faria, mas consegue também, consegue de uma outra forma, né? Então, são vários olhares e é isso que somos, né? A diversidade, ela traz exatamente isso, olhares diferentes, percepções diferentes, e que para uma empresa em si é só benefício, né? A diversidade, ela agrega valor. É rica, né? Ela agrega valor, ela é receita no fim, né? Porque qualquer escolha que a empresa precisa fazer num ambiente diverso, com olhares diferenciados, ela tem muito mais, um leque de opções e de informação muito maior do que num ambiente onde o olhar é exatamente o mesmo, né? É limitado. Então, a diversidade, ela tira, de fato, a limitação, e isso é muito, muito favorável, assim. Tem um aspecto interessante que você abordou, que eu queria ver só a diferença que acontece, né? Então, você está falando, é muito difícil na área operacional, porque você lida com técnicos, etc. E você acaba vestindo uma persona. Você cria uma persona para você. E o meu personagem, ele falava todos os palavrões que você puder imaginar na face da Terra. Então, para você ser aceita naquele grupo de homens ali, você tinha que falar como eles. Então, durante muitos anos, eu fui a mulher mais desbocada da Bacia de Campos. E quando você vai evoluindo na sua carreira e tal, você vai mudando esse personagem. E aí, para você ser respeitada, sendo mais você vai abrindo mais espaço para você, mas ao mesmo tempo você vai sendo muito exigida de outras competências, por outras competências. Então, não adianta. Uma mulher, se ela quer mostrar que ela é competente, inteligente, etc., ela tem que estar sempre estudando mais e se preparando mais para participar das reuniões. E aí ela vai e chega lá e mostra: não, eu não estou aqui porque eu sou bonitinha, ou porque o meu chefe gosta de mim, ou não interessa. Eu estou aqui porque eu sou competente, eu sei do que está se tratando e eu posso agregar valor com a diversidade, com a solução do problema, com um olhar estratégico diferente. Então, é sempre uma carreira muito, muito difícil, eu diria, para você. Porque você veste vários personagens, né, durante a sua vida profissional, você endurece algumas coisas, você deixa de ser você em alguns momentos, mas com a maturidade e com o reconhecimento, você vai voltando a ser você mesma, o que te dá um alívio bastante grande. E mais, eu acho até que esse olhar de empatia e de compaixão que você tem dentro de você, e você passa a usar isso também no trabalho, motiva mais as pessoas, e você passa a ser uma líder mais líder, menos chefe. Mais líder, menos chefe. Isso. Exatamente. Muito bem. Muito legal ouvir essas histórias, porque eu mesma, tive um episódio, o último episódio que eu tive dentro da indústria, né? Eu entrei numa sala de reunião, vocês me fizeram lembrar,
E dentro dessa sala de reunião, quando eu vi, só tinha diretoria masculina, né? Eu era a única mulher e, na verdade, era uma reunião focada nos investidores de uma operação. E eu, como tecnologia, eu estava apresentando um projeto de tecnologia e justificando os investidores os investimentos feitos, né? Para a operação funcionar. E aí, quando um dos diretores vira assim, eu queria saber, na frente de todo mundo, por que só a área de tecnologia que conseguiu tanto dinheiro? Será que eu vou ter que vir de saia? E foi uma coisa assim, bem que me pegou de surpresa. E nessa surpresa, eu sempre respondo de uma forma mais tranquila. Eu usei o que eu tinha de melhor, que era meu jogo de cintura. E eu falei para ele assim, você que sabe, no meu país, ele era estrangeiro, no meu país está dando um bom processo e eu estou precisando de dinheiro, mas se você quiser conseguir continuar, eu vou conseguir, além do dinheiro dos investidores para o projeto, o seu. Que ótima resposta! E aí eu saí lá, bela, e assim eu fui descobrindo algumas forças dentro de mim. Quais foram as maiores forças que vocês descobriram ao longo dessas jornadas, em momentos como esses? Quais foram? Primeira força que eu acho que eu não podia estar pensando nela durante a minha jornada, mas hoje olhando para trás e ajudando na mentoria das meninas, é mais ou menos o seguinte, eu posso chegar lá como qualquer outro. Então assim, eu nunca achei que ser gerente executiva, ou ser gerente de plataforma, ou ser gerente operacional, ou da área submarina, pudesse ser algo impossível para mim. Então, eu sempre achei que não, eu posso. O fulano pode. Trabalho, né? É só trabalhar e estudar e mostrar a competência. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com você, que também não pensava assim, eu quero ser presidente, eu quero ser diretora, né? Mas eu sabia que eu não queria ser consultora, eu sabia que eu queria ser gerente. E à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se ambicionando outros caminhos. E aí, outros níveis de gerente. Até que eu percebi que eu era uma ótima gerente. Então, se eu era uma ótima gerente, por que não ambicionar um cargo mais alto como gerente? Então, acho que essa foi a grande força que eu tive. Eu nunca achei que eu não merecia estar naquele lugar. A liderança de hoje em dia não é a liderança que eu passei quando eu tinha 30 anos de idade. Mudou completamente. Hoje em dia é intolerável um gerente, uma chefe, mulher ou homem, que dá soco na mesa, que não tenha frieza para lidar com algumas situações, que não revele compaixão, empatia pelo empregado, que não entenda o ambiente que está funcionando, não faça conexões do ambiente externo de como que aquilo está afetando o moral dos seus empregados. Isso é inaceitável hoje. Uma empresa nenhuma delas não só é inaceitável, como ela não vai se perpetuar, não consegue nem sobreviver, porque ela não atrai novos empregados para ela. Então, por isso hoje é tão valorizado isso que a Luciana falou, que são soft skills. Como que a gente trabalha para avançar nisso? E esse é um trabalho eterno. Agora mesmo, como conselheira, comecei a fazer vários cursos, porque o que coloca um conselheiro para fora do conselho não é a falta da competência técnica dele, porque ele já tem, ninguém vai tirar isso dele. É o emocional, é o comportamental. Então, existem cursos maravilhosos de habilidades para diálogo, para você desenvolver soft skills, para você encontrar seus gatilhos, para você saber. A maturidade te traz isso, mas há também cursos que podem ajudar bastante. E isso daí é uma coisa que eu concordo. Eu também fiz um curso em Colômbia que foi um divisor de águas comportamentais para mim. Foi um curso muito duro, muito difícil, em que você era obrigado a olhar para dentro de si. Era um curso para futuros gerentes executivos, diretores, etc., mas que não estava olhando finanças, não queria olhar a parte de administração. Ele queria olhar isso. Isso eu fiz em 2006. Já era a mudança grande que tinha que acontecer no que se refere ao universo corporativo, no que se refere à liderança e gestão. E aí, de lá para cá, eu não parei mais. É um atrás do outro. Legal. E é muito interessante quando você fala, né, também, além do contexto, né, que vocês citaram, do autoconhecimento, né, que eu acho ele fundamental para tudo. E hoje ele é a base de tudo. Está até na base religiosa, né?
independente, né? Antigamente a gente olhava a religião de uma forma diferente, hoje as igrejas, né, elas citam a necessidade do autoconhecimento, o mercado de trabalho cita a necessidade do autoconhecimento, né? E é um poder, assim, na minha visão, um poder maravilhoso, que é você poder gerar uma melhor versão de si mesmo. Eu acho que isso não tem preço. Como a Luciana falou também, né, e colocou muito bem, assim, de poder ver que uma pequena coisa conectou com a outra, pronto, ela já era outra pessoa, já sabia lidar com coisas que a Luciana, minutos antes, não conseguia, né? Então, assim, isso é muito, muito legal. E essa coisa também, citada por você, de eu não via barreiras, eu via, se alguém conseguiu, eu consigo. Eu acho que isso é muito forte, sabe? Eu tenho muito isso dentro de mim. E foi, assim, ao longo do tempo, você vai vendo, gente, se é tão legal e se aquela pessoa, né, geralmente acontece com pessoas que te inspiram, né? Você vê, poxa, aquela pessoa gera aquela marca, que legal, se ela consegue, eu posso deixar a minha. Do meu jeitinho, trazendo um pouquinho daquela pessoa para mim, mas eu posso deixar a minha. E eu acho que no final, tanta gente assim, procurando o propósito, e o propósito, no final de todos, cada um, né, tem um caminho, cada um tem um final, mas eu acredito que o meio é você, no que você pode contribuir. Sabe? Fazer a diferença, a marca que você quer deixar, isso é muito legal. E diante disso, assim, eu tive muitas pessoas que me inspiraram. Quem mais inspirou vocês? Fala você agora. Eu assim, quem me inspirou muito no início foi o meu pai. Meu pai foi uma grande inspiração para mim em relação ao que ele me ensinou e o que eu tinha de muito forte em mim, né? Ele sempre falava assim pra mim: minha filha, se você estiver errada, você peça desculpa imediatamente. Você vai lá e pede desculpa. Se você tá errado, você pede desculpa. Se você tá certo, você argumente. E eu sou a pessoa do argumento, né? Ela me conhece um pouco, eu sou a pessoa do argumento. Eu sou aquela pessoa que vou ali, vou argumentando. Se eu tiver certo, então, aí que eu vou argumentando mais ainda. Então, ao longo do processo, né, ao longo da maturidade, crescimento, ainda bem, né? A maturidade traz realmente tanta coisa boa, né? Sim, com certeza. Você vai vendo que, assim, conforme você vai argumentando, às vezes você mesmo, dentro do seu argumento, você vai vendo outros olhares, alguma coisa uma diferente da outra, que até te leva numa visão diferente da que você iniciou, o que é uma maravilha, né? Mas o meu pai, ele sempre teve isso, ele sempre falou isso pra mim, ele sempre foi uma pessoa muito ética, né? Muito assim, muito justa. Então, eu carreguei isso comigo muito, assim, eu carrego, na verdade, isso comigo muito. Então, eu me considero uma pessoa extremamente justa, com tudo que eu faço, comigo mesma, com a forma como eu faço, com os meus filhos, com as pessoas com quem eu trabalho. E, assim, de inspiração, a minha família realmente é uma inspiração para mim. A minha mãe também é uma inspiração muito grande para mim em relação à parte mais maternal mesmo, né, do que a gente carrega enquanto mulher, mas essa questão toda do profissional, né, da carreira, do que você vai buscar, qual ali vai ser o seu olhar. E o meu pai sempre teve muito do meu lado, então ele falava: vai para a auditoria é ótimo, porque a auditoria te abre um horizonte onde você vai conhecer e você vai ter capacidade ali de olhar tantas empresas ao mesmo tempo e entender para onde você quer ir, né? Ali o seu melhor, a sua melhor escola, né? É mais escola do que a universidade, no seu caso especificamente. Então, ele sempre esteve ali do meu lado muito, né? E o que eu acho muito legal é que, assim, inverte, né? Em algum dado momento, inverte. Então, assim, o meu pai, ele é super fã, né? Meu pai é super fã. Então, quando eu dei a minha... Ele fica... Eu digo que ele é o meu Google, porque ele aparece qualquer coisa de petróleo, ele me liga e fala: você viu isso? Você viu aquilo? Ele quer logo contar. Então, pela ABPIP, a primeira vez que eu fui fazer a entrevista lá no Valor, né? E eu saí no Valor Econômico. Nossa, gente, meu pai...
Ele recortou o jornal, ele colocou num quadrinho. Então, assim, é tão legal, né? Porque você vê uma pessoa que te inspirou tanto no início e no fim você acaba sendo inspiração para ela, né? Então, essa assim, é de fato a minha maior. Isso é legal. Eu diria para você que eu fui inspirada por muitas pessoas. Meus pais, obviamente, foram pessoas especiais, mas eu já não os tenho há muito tempo. E o que eu aprendi com eles não foi exatamente... Eu não discutia minhas escolhas profissionais, mas eles me ensinaram uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter, que é a resiliência. Pela vida que eles escolheram, pela escolha deles mesmos. É um casal intrarracial que tinha seus desafios ali, né? Ele preto, ela branca. Então já sofreram alguns preconceitos na própria família. Meu pai, que era uma pessoa muito humilde quando era jovem, ele estudou muito, ele se formou em 2 faculdades e teve uma carreira muito significativa no funcionalismo público. E a minha mãe, que foi uma pessoa que foi uma mulher helicóptero, digamos assim, né? Você tem 3 tipos de mulher, né? Você tem a mulher helicóptero, tem a mulher boia e a mulher poita, né? Que vai te levar lá para baixo. Minha mãe levava meu pai como uma mulher helicóptero. Então, nesse sentido, ela também foi uma inspiração para mim. Sim, né? Porque ela também não via barreiras para meu pai. Apesar dele ser preto, ela dizia assim, não, você é um homem super inteligente. Eu via, e ela falava isso sempre. Né? Então, ela achava que ele podia voar, e ele voou mesmo. Então, isso acho que foram inspirações que eu fui tendo na minha infância e na minha adolescência, que foi muito importante. E durante a minha vida profissional, eu me inspirei com muitos homens que foram meus chefes. Eu tive chefes excelentes. Eduquei-os também, não vou negar, entendeu? Porque você tem que educar seu chefe, né? Para ele se colocar no seu lugar e ver as dificuldades. É diferente ser mulher do que ser homem. Então, eu educava meus chefes com artigos, com orientações, dizia assim, olha, isso aqui, a barreira existe um machismo estrutural, né? Então, mostrava isso para alguns chefes que mereciam a minha atenção, né? Tem outros que não merecem, mas os que merecem. Aprendi muito com chefes também, eles também me inspiraram, porque todo chefe tem alguma coisa legal para te ensinar. Sim. Não é verdade? Todas as pessoas, todo colega tem alguma coisa bacana para te ensinar. E a pessoa com quem eu mais discutia a minha vida profissional e a minha carreira foi meu marido. Então, esse foi um grande apoio também. Eu não teria virado gerente executivo se não fosse meu marido, de jeito nenhum. Inclusive porque a gente dividia absolutamente tudo em casa. Que legal. E ele foi um homem que nós tivemos 3 filhos. Ele, na verdade, meu primeiro filho é do primeiro casamento, mas eu tive com ele 2 meninas. Estamos casados há mais de 30 anos. E meu marido acordou todas as noites em que eu amamentei minhas filhas. Ele acordou todas as noites para trocar fralda e colocar para rotar. Que legal. Por quê? Porque ele já queria 2 coisas. Primeiro, ele queria estabelecer um laço muito forte com as crianças desde cedo. E segundo, porque ele achava que aquilo era obrigação dele também. Ele só não tinha o leite, mas o resto ele podia fazer. Entendeu? Então, essa parceria muito justa e honesta e transparente que a gente teve durante a vida toda fez com que havia um respeito mútuo muito grande da carreira que nós estávamos seguindo. Então, diria para você que ele foi também uma grande inspiração, né? Isso é muito legal. Minha vida profissional. Legal. E não tem como não falar, né? Ouvindo vocês, fiquei pensando também na minha história e é impossível a gente ouvir o outro, né? E não fazer uma revisão do que foi feito. Na minha vida, a minha mãe me inspirou também muito. Minha mãe sempre foi sinônimo de trabalho. Eu via minha mãe trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite em um hospital, tendo que estar 7 da noite no outro hospital para trabalhar até as 7 da manhã e tendo que ainda dar aula na UERJ. Então, assim, acho que ela deixou esse grande legado de força de trabalho. E aí, dentro da minha história, olhando para a força que ela deixou, eu vi assim, eu cheguei na minha vida, tive obesidade mórbida, né? E eu sofri muito preconceito pela obesidade também, né? E a obesidade, depois eu fiz, sim, em 2004 eu fiz a cirurgia bariátrica e emagreci em 9 meses 70 quilos. Então, assim, eu fui da obesidade para
para magreza de fato, né? Fiquei muito magra, muito além do que eu até deveria ter ficado. E o quanto depois que eu fui olhar e falei, caramba, a obesidade me ensinou muita coisa, né? Porque não, foram momentos difíceis, mas o quanto que aquilo me colaborou para me tornar forte, inclusive no mercado de trabalho, sabe? Porque eu tinha muitas vezes que fazer 2 vezes melhor do que uma amiga para eu ser reconhecida como boazinha no que eu fazia. Eu acho que ali acabou desenvolvendo em mim uma vontade de sempre querer fazer melhor, eu vou fazer e eu vou resolver, que hoje eu tenho que dar uma freada nisso, desse lado que eu desenvolvi às vezes muito, mas que contribuiu muito, né? E quantas vezes também, né? As pessoas param também nos seus preconceitos, nos preconceitos que sofrem, e esquecem de olhar pelo outro lado, né? A força que se adquire, né? Porque a gente não tem responsabilidade pelo que o outro faz com a gente, mas a gente tem responsabilidade pelo aquilo que a gente faz com o que foi feito, né? E assim, eu descobri uma enorme força que quando em 2004 eu voltei para o mercado de trabalho, as coisas aconteciam de forma mágica, só porque eu era magra. Eu falei, gente, como é que pode? Eu custei, dentro desse processo, entender que estava relacionado à figura, né? Do magro, do gordinho. Eu vou te dizer, o meu filho mais velho era obeso mórbido. Ele perdeu 83 quilos. Caramba! Ele também fez a mesma operação. E você sabe o que aconteceu com ele? Sim. Mesma coisa que ele sofria, porque homem ou mulher gordo demais sofre preconceito. Sim, Mulher talvez sofra até mais, mas ele também sofria, né? Isso atrapalhava muito o trabalho dele. E ele só resolveu fazer a operação quando ele percebeu o quanto isso atrapalhava. E mudou a personalidade dele, viu? Não sei se isso aconteceu com você. Mas o meu filho mais velho, o nome dele é Amure, ele tinha que se travestir num personagem como a gente para poder ultrapassar o preconceito do visual. Sim. E quando ele não precisou mais isso, ele passou a ser o Amure. Então saiu daqueles 83 quilos, além de sair o físico, emergiu uma outra personalidade que é aquele que é a dele. Ele fala isso. Eu percebi algumas mudanças, na verdade eu percebia mesmo. Ele está muito melhor agora, porque ele tinha que fazer muita caricatura para poder muito esforço, ultrapassar, né? muito esforço para poder ser visto ou reconhecido. Para poder ser visto ou reconhecido, ou tinha que elaborar algumas outras. Agora não, agora ele é o que ele é e ele é muito mais bem sucedido, mas não só porque ele emagreceu. Ele é muito mais bem sucedido porque ele é o Amure. Aquele homem inteligente que estava ali o tempo todo. É isso. Eu ia falar isso aqui para você quando você falou, nossa, mas aí eu fiquei magra e tudo se abriu. Não, né? Provavelmente você perdia muita energia antes. Exatamente. Você é que mudou o seu olhar, na verdade, né? Porque, assim, é óbvio que, muito provavelmente, o preconceito, ele acontece mesmo, né? Mas ele inicia em você. Sim. Ele inicia em você. Então, assim, talvez as barreiras, a gente, às vezes, quando sofre o preconceito, coloca mais barreiras do que elas de fato existem. Os Sabotador. Total, você se auto-sabota. E você cria as barreiras, elas às vezes existem e às vezes elas não existem. Sim. E você cria dentro de você. Então, quando você perde aquilo e você sai, realmente, isso já não é... Você vai descascando a cebola, né? Isso. Você vai eliminando todas as camadas até chegar em você. E aí, quando você chega em você... tudo muda, sua energia muda, sua forma de se colocar no mundo muda, então obviamente que o mundo muda de volta, você. Ele muda de volta, porque ele responde quem você de fato se mostra, Você né? gasta muita energia antes para mostrar quem é você, entendeu? Mas você está certíssima. Nós também criamos muitos sabotadores. E não precisa ser gorda para criar sabotador, não. Entendeu? Não. A mulher cria vários sabotadores para ela. Ela pode ser linda, maravilhosa e ela vai criar sabotadores. Hoje eu acho também que a crença de merecimento geram esses sabotadores, sabe? Porque dentro de um universo, assim, dentro de um preconceito, né? Seja por corpo, por físico, né? Como a gente está falando da questão da obesidade, você muda realmente, né?
você olha com outros olhares e a vida realmente te dá respostas diferentes e você vai vendo os poderes que você tinha de fato. Na verdade, quando você estava mais gordinho, né, que não tivesse, ficou muito bem. Só que você gera mais força. E aí quando sai, eu costumava dizer que era igual bola de medicine ball. Não sei se você eu joguei vôlei na minha adolescência e a gente tinha uma bola aqui para treinar que vinha com areia, né? Pesadíssima. Pesadíssima. Aí ficava treinando. Quando vinha a bola de vôlei era só cortar, né? Então tudo era muito mais fácil. Era muito parecido com esse episódio. Eu acho que o sabotador que nos acompanha a vida toda é a síndrome do impostor, né? Sim. Esse daí está sempre presente, uma coisa impressionante. Pra mim é muito forte. Muito forte. E eu já sou uma pessoa, tenho mais de 60 anos de idade e esse troço não me persegue. Eu fico assim, abobalhada. Então você estava falando daquele programa do Fantástico, né? Que eu participei. Eu não contei para ninguém. Eu estava tão apavorada do que ia ser aquilo ali, que eu não contei para ninguém. Minha família, ninguém sabia. Meus amigos não sabiam, ninguém sabia. Quando chegou às vésperas do negócio, aí eu comecei a contar só para ir para o petit comitê ali, filho, não sei o que e tal. Por quê? Eu tinha um medo danado de ser julgada ali, né? Não ser reconhecida e foi justamente o contrário. Agora há pouco tempo eu ganhei, vai ter uma premiação agora em julho das pessoas que são reconhecidas no meio de energia e tal. E aí eu resisti totalmente para colocar no LinkedIn. Não coloquei. Até que eu comecei a ver minhas amigas colocando. Aí eu vi a Renata, eu vi a CEO da Beólica, vi o CEO da Galp. Aí eu falei, vi meus amigos colocando, eu falei, acho que eu vou colocar. Mas eu resisti. Entendeu? É um misto de vergonha, de não sei o que. Você inventa coisas na sua cabeça que você autossabota. Isso é incrível, né? A gente sabe da potência da gente, sabe da força, tanto né, que a gente começou falando sobre isso, mas a cabeça faz uma historinha e você acaba... E você não pode confundir isso com... Você deve ser humilde, né? Você deve pensar todo dia, você não deve confundir isso com um excesso de não reconhecimento de si própria, certo? Dos méritos que você tem. Então, o fato de você ser humilde não quer dizer que você não tenha que reconhecer aquilo que você a sua capacidade e o que você já construiu. Claro, sua história. A sua história. Isso tem valor para você e tem valor para os outros. Então, se tem uma coisa que é importante, que eu vejo que isso nos dá uma força muito grande, enquanto mulher, que nós já fizemos nosso caminho, estamos fazendo nosso caminho, conseguimos chegar num patamar importante da indústria de óleo e gás, é você ajudar outras mulheres a chegarem lá também. Com certeza. Isso faz com que você se lembre do seu caminho, lembre quem você é e te mantenha humilde do mesmo jeito. Entendeu? Muito legal. Porque você está doando, você está generosamente querendo compartilhar essa história com outras pessoas. É uma linha tênue, né? Porque a gente culturalmente, acho que até religiosamente, a gente é preparado para ser sempre a figura do humilde, então demonstrar que você está bem, demonstrar que você chegou, demonstrar que você tem sucesso, bate na figura do não ser humilde. E não é, né? E não é. As pessoas porque na verdade você não pode. Isso. Você não pode ser prepotente. Exato. A prepotência, a humildade é a prepotência. Então, se você não é humilde, você é prepotente. Isso. Não é isso. Não é isso. Isso aqui é... Você saber reconhecer. É o 8 e o 80, mas entre o 8 e o 80 tem aqui o meio termo, que é exatamente você se reconhecer, você dar valor àquilo que você de fato é, mas que não tem nada a ver com não ser humilde ou ser prepotente, né? E isso é difícil porque não é fácil você reconhecer essa linha aí do meio, né? Onde você se mantém ali, você está segura da sua competência, você sabe quem você é, mas você demonstrar isso, porque tudo é no demonstrar, né? Não é nem no sentir. E você tem que ter compaixão com você mesmo. Como você demonstra. Sabe por quê? Você vai escorregar em alguns momentos, você vai ser vaidosa.
mas tenha um pouquinho de compaixão por você, entendeu? Reconheça ali, olha no espelho, eu acho que eu não devia ter falado isso. Mas bota isso no coração ali, mas não vai se sentir, não vai se chicotear por causa disso. Mas é inevitável, às vezes você vai dar uma escorregada, você vai falar uma frase, uma palavra, em que você vai parecer mais vaidosa do que você realmente é. Mas são coisas que acontecem. Faz parte do caminho. E nós não somos perfeitos. Exatamente. E dentro disso tudo que a gente vem conversando, qual é o maior legado que você gostaria de deixar, Lu? Eu acho que o legado é essa coisa da mulher, né? Aí de isso que ela acabou de falar, de repente a gente conseguir mostrar uma carreira de sucesso, né? De que é possível, né? Uma carreira de sucesso dentro de uma indústria masculina, mas que se chegou lá, eu cheguei lá, né? Eu tenho uma carreira de sucesso, eu enxergo a minha carreira de sucesso, eu sei que foi pela minha competência, e eu acho que mostrar isso e puxar outras para colocar elas nessa mesma condição de eu posso, né? De sim, você pode, né? Basta, vai andando, vai no seu caminho, mas que você chega lá, né? E isso eu acho que é o legado que eu quero deixar. Assim, eu fiz uma palestra, não foi bem uma palestra, mas participei lá no painel do IBF, onde participei do painel que era ali o segundo painel, que era bem voltado para a indústria de óleo e gás. Então eram assim as associações, né? Tava lá o presidente do IBP, tava eu, o presidente da BPIP, tava o sócio da KPMG e o da Unip, me parece, presidente da Unip também. Então eram só homens, Márcio Félix também estava, eram só homens já, né, de muito tempo ali, de indústria e tudo mais, e eu era a única mulher ali naquele painel. Depois vinham painéis mais relacionados assim à diversidade, a RH, e tinha outras mulheres, mas naquele painel específico era para falar da indústria, eu era a única. Então, quando eu fui, falei, né, era um talk show, então eram perguntas e respostas. Quando eu desci, quando acabou e eu desci, acho que era o primeiro, depois de pandemia, era realmente o primeiro painel que a IBF abriu, né? Tava muito cheio, o auditório estava realmente muito lotado. E aí, quando eu desci, assim, do palco, todas as mulheres que estavam ali, não eram poucas, vieram falar comigo, todas. Eu não conhecia, eu conhecia 3 ou 4. E elas vieram assim, falando comigo e falando, ai, que coisa legal, nossa, mas eu tô tão orgulhosa que você estava... Olha, aquilo para mim foi assim, eu fiquei tão impactada, assim, positivamente, primeiro porque foi a primeira vez que eu reconheci a minha posição de tipo, não, pera, eu tenho uma posição aqui, eu preciso reconhecer ela, né? E eu preciso reconhecer que eu tenho influência sobre elas, e isso é uma responsabilidade. Foi a primeira vez que eu me vi responsável por essa influência que eu acabo tendo por ser uma mulher na indústria de petróleo desse ambiente tão masculino. E eu achei aquilo muito legal, porque fala-se muito da questão da mulher ter um olhar invejoso, né? Sim. Aquela coisa da mulher, a mulher não é tá ali, não é amiga, não é junto, não torce por ela. Disputa o tempo todo. E o que eu vi ali foi exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Pessoas que eu não conhecia, mulheres que eu nunca tinha visto e que vieram ali simplesmente me parabenizar e falar o quanto elas estavam orgulhosas de ver uma figura feminina ali, sabe? Isso. E eu achei aquilo incrível, assim. Então, o legado que eu quero deixar profissional é exatamente esse. Quanto mais mulheres em liderança, eu acho que melhor vão ser as empresas, melhor vão ser as decisões e tratando e elevando e escalando isso não só na questão privada, mas né, em todas as instituições públicas também. Eu acho que o soft skill, ele está mais próximo da mulher do que do homem, natural, né? Naturalmente, por questões nossas, abertas, né? Por questões maternais, por questões que a gente desenvolve exatamente por ser mulher,
traz a gente mais próximo do soft skill do que do hard skill. Então, quando a gente precisa ser o hard skill, a gente tem técnicas, tem aprendizado, tem ali, você estuda e tudo mais. O soft skill é óbvio que existem técnicas para você elaborar e trabalhar. Mas quando aquilo já vem, ou você já tem aquilo natural, realmente você tem... É uma mais, né? É uma facilidade, né, que a gente tem maior do que o masculino, eu acho. E aí, falo masculino mesmo porque tem homens que têm o soft skill bem mais elaborado, né? Sim. Mas aquela visão mais masculina da coisa, ela é mais hard do que soft skill. Então, eu acho que isso já é um diferencial para a mulher. Eu acho que a gente precisa saber usar esse diferencial muito bem, porque hoje, como a Cristina falou, a liderança de hoje, ela é uma liderança diferente das lideranças que a gente via no passado. Então, assim, a liderança, as mulheres precisam entender que hoje o diferencial que a gente carrega pelo lado feminino, ele já é um diferencial que traz muito contexto bom para a liderança de grandes empresas, né? Que é esse soft. Então, mostrar isso, ou usar essa capacidade na sua liderança, é necessário. Não é para ser escondido. Durante muito tempo, as mulheres esconderam esse lado. Sim, né? Porque ele não era valorizado. Porque ele não era valorizado. Era mimimi. Exatamente, era o mimimi. Lá vem ela. Lá vem querendo entender a psicologia da coisa, né? Porque esses somos nós. Nós somos assim. E os homens, por característica, não são. Não estou generalizando, mas por característica masculina não são. Então, eu acho que cada vez mais as lideranças vão se tornar femininas, porque eu acho que tanto as empresas como o mundo em si precisa desse tipo de visão. Cada vez mais a tecnologia, ela vai tirar do mercado muitas das questões técnicas. A tecnologia, ela vai avançar. Isso. E postos técnicos vão simplesmente sumir. Então, o que fica para a gente, o que fica para o ser humano em si, são as relações. Vão ser as relações onde a relação humana tem que estreitar. Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa ter um olhar de liderança mesmo. As mulheres precisam entender que ela tem um posto e ela tem uma responsabilidade sobre isso, porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade de estar nesse posto e de demonstrar e fazer diferente, né? Porque não existe resultado diferente com as mesmas ações, né? Para ter resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes. Então, a gente precisa se empoderar mesmo de quem nós somos, da capacidade que a gente tem e da responsabilidade que a gente tem por fazer diferente. Tanto em empresas, tanto no setor privado, quanto no público, no mundo em geral. Eu acho que isso não é só uma questão de que legal que as mulheres hoje estão tomando o mercado, estão aí, estão abertas e estão crescendo. Eu acho que é uma necessidade. Eu realmente acho isso. Sim, verdade. E você, Cristina? Qual o legado? Eu sou muito ambiciosa e o legado está sendo construído. Legal. Então, eu recentemente fiz algumas reflexões e vi que eu estava fazendo um caminho muito interessante na minha vida profissional. E que eu caminhei fortemente para justamente essa agenda ambiental, social e de governança. ESG. E profissionalmente eu trouxe isso e estou atuando nessas 3 letrinhas maravilhosas. ESG. Que assim eu acredito como você, Luciano, que essa agenda ela pode mudar as empresas e pode mudar a sociedade brasileira e pode mudar o mundo. E está mudando. Então, na parte ambiental, eu já venho atuando já há algum tempo, porque eu sou presidente de uma instituição que eu fundei junto com meu marido, que é o Instituto Luiza Pino Sartori, que foi inspirado na minha filha Luísa, que era ambientalista, ecologista, bióloga e trabalhava para a conservação. E o Instituto ele tem a missão de inspirar e apoiar jovens conservacionistas a protegerem o planeta onde moramos, o único onde podemos viver. Essa frase é dela, de um trabalho que ela fez em Duke, quando ela estava fazendo lá a sua graduação sanduíche. Então, essa parte do meio ambiente, ela vem muito forte para mim já há algum tempo. Eu tenho um viveiro
de árvores nativas para reflorestamento da Mata Atlântica. E eu tenho um trabalho neste local também social muito forte, que é de você intensificar o empreendedorismo dos jovens lá daquela região, Embaú, Gaviões, Silva Jardim, onde está o sítio. Então, eu tenho uma agenda social também muito forte, que é a da diversidade. Então, como eu falei para vocês, eu trabalho muito com mentoria, eu tenho hoje 5 jovens, 5 mulheres que eu estou mentorando. Algumas são da área do petróleo, outras são de Silva Jardim, porque essas pessoas também precisam de ajuda. Com certeza. Eu sou mentora do Gerando Falcões, então eu tenho uma jovem de 12 aninhos que eu sou mentora dela, do interior de Pernambuco. Essa mulher, eu tenho que fazer a mudança na vida dela. Então você vê que as minhas ambições são grandes. E de governança, eu sou conselheira do Instituto de Governança Corporativa porque eu acredito na causa da governança, porque a governança ela pode fazer uma sociedade melhor. Você vê que se nós tivéssemos governança forte na Caixa Econômica Federal, não tinha acontecido o que aconteceu. Verdade. Uma falta de governança, ela arruína uma empresa. Com certeza. E arruína a vida das pessoas todas na empresa. Você arruína o entorno da empresa. Você arruína a sociedade onde aquela empresa está colocada. As famílias que envolvem aquela As famílias que envolvem. Então, governança, gente, é uma causa importante. E sem governança, você não faz nem o environmental e nem o social. É verdade. A governança é a base para as outras duas coisas funcionarem. Então, respondendo a sua pergunta, o legado que eu quero deixar é o meu trabalho, hoje, muito voltado para essas 3 letrinhas aí, com a atuação que eu tenho feito, muito trabalho voluntário e algum trabalho remunerado. Muito legal. Maravilha. É muito interessante ouvir isso também, né? É engraçado que todo esse processo de autoconhecimento, são muitos anos que eu faço, né? Há 20 anos eu faço terapia, há 20 anos eu sou envolvida nesse processo. Sempre quero uma versão melhor de mim mesma, uma coisa que eu sempre busquei antes de tudo. Tenho muito a caminhar, muito a melhorar, eu sei disso. Mas é muito interessante, porque dentro desse processo todo veio uma grande vontade em mim de abrir uma ONG, né? Sim. A gente estava conversando ali no intervalo, né, no início, e a gente... Estou tocando esse projeto para frente, né? E também é muito engraçado quando você fala assim, eu tive o apoio do meu marido para abrir o instituto, né? E o meu marido é uma pessoa que me apoia sempre muito, né? E hoje eu vejo assim, quanto isso torna as coisas mais fáceis, né? Porque até a questão, hoje eu sou empresária, né? É um modelo diferente do que eu sempre vivia. E não que eu não quisesse, mas é porque ele falou assim, vai. E eu fui, né? E quando eu começo a fraquejar, ele fica lá dando coach. Ele diz que não gosta disso, mas é o que ele adora fazer quando eu tô lá. Não vou parar. Ele, não, vai. Para que as coisas aconteçam. E agora juntos a gente quer montar essa ONG e trazer, né, não só... meninos, mas a grande importância que a gente vê é das meninas na área de tecnologia, né? Isso. Eu sou 2 vezes no mercado masculino, né? Que é tanto a indústria de óleo e gás quanto a área de tecnologia, né? A gente precisa romper essas barreiras. Eu preciso, por exemplo, hoje botar um misto na minha equipe, né? Que é o do coração, né? Que para poder ainda avançar maiores caminhos, que é uma coisa que a gente vê. E uma forma que a gente pensou juntos em trazer isso era montando essa ONG, dando oportunidades, né, para tanto jovens como todos, meninos e meninas, mas ainda assim, na grande peneira, né, inicial, trazer as meninas para esse universo e ensinar elas a programarem. Então, assim, a nossa ONG é a ONG Desenvolver, né? E a gente vai trazer... Nosso trabalho vai ser aqui nas 2 comunidades próximas, aqui na Barra, porque o nosso escritório fica aqui na Barra, no Rio de Janeiro, que é a comunidade Rio das Pedras e Tijuquinha, dando essa oportunidade delas entrarem no mercado de trabalho, dando a nós a oportunidade de vermos pessoas crescerem e se desenvolverem, como assim um dia foi me dado, né? Eu costumo dizer que eu tive muita sorte em tudo que eu faço, fui muito abençoada, porque eu sempre
apesar dos desafios, Deus sempre colocou pessoas que pudessem me ajudar, que pudessem me inspirar. Trabalhei muitos anos com a Lu, que foi uma grande inspiração para mim também. Outras mulheres que passaram pela minha vida, né? A Antônia, a Bianca. Minhas grandes amigas foram arrecadadas no mercado de trabalho, né? Cada passagem que eu tive, eu trouxe uma grande amiga para o meu coração, um grande amigo também da Petrobras. Foram pessoas que ficaram e geraram marcas muito boas, mas eu sempre tive essas oportunidades em meus desafios, que era de alguém me ajudar. Então eu quero poder colaborar com a vida das pessoas e acho que esse vai ser um grande meio para isso. E dentro disso tudo, o que eu queria saber? Como é que vocês acham, né, ao longo dessas jornadas, 30 anos, né, só de Petrobras, não tem como... preciso dizer que eu me encantei pela história da Cristina Pinho, né, tendo a oportunidade de conhecê-la melhor no Fantástico, no Dia das Mulheres, né? O Fantástico apresentou uma matéria maravilhosa, contando a história dela, o grande desafio que ela teve na vida dela. Quem tiver a oportunidade, vai lá fuçar no Google, pegar e baixar e ver, que é uma história que vale a pena ter em mente, vale a pena olhar com detalhes para se inspirar. A Luciana já é um marco na minha história, né? Foram quase 9 anos que a gente trabalhou juntas. Então, assim, são mulheres que representam muito para mim e que não estariam à toa aqui nesse primeiro episódio, né? Foram escolhidas a dedo. Então, assim, dentro disso tudo que a gente falou, como vocês acham que as pessoas veem vocês hoje, depois dessa grande trajetória, né? Qual o olhar, quando elas olham assim, a Luciana, a Cristina, qual é a primeira coisa que vem na cabeça delas? Qual é a marca que vocês acham que elas têm de vocês? Eu vejo que as pessoas têm um respeito enorme por mim. Que legal. Essa é a palavra que me vem assim logo de respeito. Que respeito legal. A Cristina. A primeira que vem para mim é psicóloga. Apesar de não ser. Eu costumo dizer que a minha mesa só falta lá o divã, né? Porque as pessoas realmente, eu acho que as pessoas me veem como alguém para procurar num momento que elas precisam de conselhos. E eu acho isso muito legal, assim. Eu me sinto muito, muito orgulhosa de mim mesma, assim, de poder ser uma ferramenta, né? Porque isso é ser uma ferramenta, né? Você conseguir ali ajudar alguém no momento em que precisa. E às vezes é tão pouco, né? Às vezes precisa só o olhar de fora, né? Precisa só do olhar de fora. Só da simplicidade daquilo. Exato. Então, eu acho que as pessoas me veem muito dessa forma, né? E profissionalmente eu acho que elas me veem assim como uma líder. Eu já tive assim relatos de pessoas falando diretamente para mim, porque assim é tão engraçado quando as pessoas olham para você e falam de você, né? Assim, eu nem sei se eu tô tão acostumada a receber esses relatos. Eu fico meio assim, eu nem sei onde eu boto a mão, sabe? Eu fico assim, ai, gente, desconcertada. Eu fico completamente a vida toda. Né? Eu fico desconcertada. Eu falo, gente, ai, mas você que vai bonitinho. sempre levar um susto. Dá uma vontade mas isso é bom. Mas é muito uma delícia, legal. Né? É muito legal, sim. Então, assim, quando acontece isso, e é sempre uma surpresa muito boa, eu fico assim, eu olho e falo, nossa, vale a pena, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Mãe, profissional, e quanto mais alto você tá, né? Eu agora trabalho na Marra, tem a ABPIP, você imagina, ainda tem a ONG, então assim, são muitas atividades, são muitos pratinhos que a gente roda todo santo dia, tem que deixar eles ali rodando, não deixar cair, então fácil não é, né? Mas é gratificante, então... Engraçado você dizer isso, que uma das coisas que, claro, né, colaborando com o que você disse, né, era muito legal ter a Lu ali na liderança, quando você tinha, assim, um desafio enorme, falava, cara, tô com esse problema aqui, eu tenho que resolver. Ela falava, já pensou só nisso? Caraca, por que eu não vim aqui logo falar? Porque eu tô lá horas pensando, como você tá envolvido às vezes no problema, você fica ali trabalhando, gastando energia, e a pessoa do lado de fora com um pequeno
olhar, ela transforma um elefante numa formiga e você fala, elefante, né? Tu não é elefante não, é formiga, já sabia o teu tamanho. E as coisas se tornam mais fáceis e mais leves. Isso é muito legal, né? Eu acho para mim foi um grande aprendizado. Uma coisa também que me marcou muito é que às vezes em meio a uma reunião assim, pegando fogo, o Guilherme e a Ana Clara, né, que são os filhos da Luciana, ligavam. Aí ela parava e falou assim, peraí. Oi, amor, tudo bem? Gente, minha vida, e conseguia conciliar aquilo sem tirar o foco da reunião e ao mesmo tempo sem deixar eles se sentirem a par daquele momento, né? E eu, como tenho 3 filhos também, né? E os meus filhos sempre me demandaram muito, né? Sempre me demandaram bastante. Mesmo trabalhando, mesmo às vezes grandes, acho que era a forma deles solicitarem sempre um pouquinho de atenção, né? Hoje o Fábio está na minha vida, ele divide muito isso comigo. Até esse final de semana ele falou assim, cara, eu não dormia nada. Eu falei, jura? Eu dormi tão bem. Ele, 3 horas da manhã chegou a Júlia, 4 horas entrou o Luca. Aí me ligou dizendo, Fábio, acabou a bateria do meu celular, tô ligando do meu amigo, pede um Uber pra mim. Eu falei, amor, eu não vi nada, dormi tão bem. Então, assim, é claro que tem todo esse lado e é bom, mas olhar para a parte da maternidade no meio disso tudo, né? Foi um peso, né, que tem. Mas é um aprendizado também muito grande. Né? Tanto que tem algumas mulheres que estão colocando nos seus currículos claramente o número de filhos que tem. Ah, é? Sim. Pela habilidade de lidar com o ser humano. Claro, não, isso é um leverage, na verdade. São skills. Isso não é mais um peso, isso faz parte dos seus skills, das suas competências. São skills que você só tem sendo mãe, é verdade. Naquela carta que vai junto com o currículo, que normalmente você bota uma outra carta, assim, que você bota alguns detalhes, apresentação. aí você tem que colocar quantos filhos teve, quantos anos eles têm, etc. Exato. É importante isso. É importante mesmo. É, porque o legado é grande, né? O legado é grande, o aprendizado é enorme. E é o que eu digo, é cada vez mais essas diferenças que foram por tanto tempo colocadas de lado, né? Quantas vezes as mulheres tinham vergonha de dizer que tinham filho. Não podiam nem dizer que estavam grávidas. Não podia. Não ia perder aquela chance. Exato, tem 3 filhos e, ai meu Deus, não posso nem falar que eu tenho 3 filhos. Deixa eu esconder aqui que eu tô falando com eles, né? Essas situações que hoje são inaceitáveis, né? Na verdade, impensáveis, né? Hoje a gente não consegue nem pensar numa situação dessa, mas ela existia. E na verdade, hoje, olha a evolução, né? A gente está evoluindo, a gente está melhorando. A evolução é exatamente essa. Hoje você coloca lá, você escreve, eu tenho tantos filhos, porque hoje isso é um skill. O que antes era um defeito, hoje é um skill. Então, essa é a marca, né? É isso que a gente precisa entender e as mulheres precisam entender o quanto isso é relevante, o quanto é importante. Mas ainda tem mulher que volta da licença maternidade e é demitida. Ainda existe, claro. Ainda existem empresas que são empresas que você não deve trabalhar mesmo para elas, é o que eu costumo dizer. Exatamente. Que fazem ainda esse não é tipo o seu lugar, ainda tem esse preconceito. Não são empresas que merecem a sua presença lá, mas que ainda tratam a mulher dessa maneira. Com certeza tem, com certeza Eu tive um episódio desse na minha vida. Quando eu engravidei do Gustavo, meu filho do meio, né? Hoje o Gustavo já tem 22 anos. Eu trabalhava numa escola e quando eu era criança, eu achava que eu ia ser professora, minha vida era brincar de escola. Professora não, acho que eu era dona da escola, que eu adorava mandar, dizer como tudo ia acontecer, né? Já era uma coisa minha. E eu achava que ali era meu lugar, né? E aí eu entrei, tive uma grande oportunidade daqui na Barra, dar aula lá numa escola que por coincidência a Ana Clara estudou, né? Uma escola que tem aqui, não preciso falar o nome, que tem filhos de muitas pessoas influentes, né? Aí dentro dessa escola, logo no início da minha carreira nessa escola, descobriram que eu estava grávida do Gustavo e por isso eu não pude ficar. Mas olha que incrível, né? O que parecia uma catástrofe foi uma virada. Uma virada. Porque foi uma grande oportunidade de eu olhar e falar assim, cara, peraí, mas
também dentro desse universo, quanto que eu estaria ganhando ali, eu conseguiria dar conta da minha vida, então o que eu tenho que fazer para fazer isso acontecer? E aí eu fui olhar para o outro lado, fui olhar para a tecnologia, fui aflorar esse meu lado. Eu já tinha cursos técnicos de tecnologia, eu já estava de alguma forma inserida na área. E isso me levou para outros caminhos completamente diferentes, que eu sou muito grata por ter percorrido esses novos caminhos, né? Hoje, é até engraçado, quando uma pessoa me perguntou assim, mas você queria a área de tecnologia? Não, eu não queria, mas não é porque era o meu sonho ou não era o meu sonho. Acho que o meu sonho na época, né, dentro da minha jornada de vida, olhando minha jornada de carreira, era poder sustentar a minha família. Então, a tecnologia me deu essa possibilidade. Eu acho que por isso eu passei a amar a tecnologia e fui muito feliz com ela. Sou até hoje, graças a Deus, né? Contei para vocês aqui os meus planos. E quantas vezes isso acontece com muita gente, né? As pessoas pegam uma situação que parece uma catástrofe, mas bem colocado pela Luciana, a gente coloca o olhar que a gente quiser. Se a gente mudar um pouquinho o olhar da catástrofe, olhar um pouquinho de cima, a gente às vezes vai descobrir enormes oportunidades dentro daquela situação, né? De você virar a chave, de você se ver em outros projetos, de você fazer acontecer, porque a gente no final, quem faz é a gente. A história que a gente vai contar é a história que a gente quiser escrever. Essa é a grande virada, né? E dentro disso tudo, eu queria conhecer de vocês, se vocês tivessem que se definir em uma ou duas palavras, quais seriam elas? Definir? Mas uma ou duas palavras que te definam. Vou te dar um exemplo. Para mim, eu acho que é força e fé. E você? Eu acho que me define muito força, me define, com certeza. Mas eu acho que compaixão me define bastante. Legal. Bastante. Empatia, compaixão. Me define muito. Empatia, eu acho mais ainda. Me define bastante. Legal. E você, Cristina? É bem parecido com isso, só que no lugar de força eu coloco resiliência e no lugar de empatia, compaixão. Então é compaixão e resiliência. Que legal. É isso, pessoal. Hoje vocês puderam ter a oportunidade de ouvir a história de duas grandes mulheres. Ouçam bastante, divulgam bastante, sigam o nosso canal. Tenham sempre oportunidades com a gente, né? Quem quiser contar aqui alguma história ou quiser que a gente traga algum tema, traga isso pra gente diretamente. A gente vai estar trazendo tudo que envolve o universo feminino para agregar a esse empoderamento que as mulheres precisam ter dentro do que elas quiserem fazer ou quiserem ser. Obrigada Cristina, obrigada Luciana. Obrigada a você. E eu agradeço muito por estar aqui com a Cristina, com você. A gente já tem uma história de trabalho juntas durante tanto tempo, sem contar a história da nossa amizade. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui no seu primeiro podcast. E eu desejo assim, tudo de bom, desejo que esse seja o primeiro de muitos e o início aí de um grande sucesso para você. Obrigada. Tchau, tchau.